E aí, pessoal, bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a professora Mayara Marinho e estou aqui com vocês para falar sobre ciclo de políticas públicas, né? Eu prometi aí no último vídeo que a gente ia falar um pouquinho sobre ele. E aí, hoje a gente vai falar, mas basicamente a gente vai fazer várias questões da banca CESP, SEBRASP, tá? Então, em tudo envolvendo ciclo de política pública. Vamos lá para os nossos slides. Antes de tudo, não esqueça de dar um joinha nesse vídeo e também se inscrever no canal para ficar atento aí a todo vídeo que sair para você se preparar para o seu concurso, beleza? Bem, o que é o ciclo? Esse é um dos tópicos mais cobrados dentro de política pública. Ele é um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases lógicas, sequenciais e interdependentes. Mas atenção, ele é apenas uma forma de representação descritiva e racional para facilitar a análise de falhas, organizar o trabalho e facilitar o ensino. Não necessariamente uma política pública vai ser formada sempre por essa sequência de fases, tá? Então, existem vários modelos que compreendem aí a, 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 uma elaboração, a emergência de uma política pública, tá? Esse é apenas um dos modelos que adota aí um pressuposto racional na hora de pensar como emerge uma política pública, tá? Então, alguns autores dizem que tem 7 fases, outros que tem 5, outros que tem 4, outros que tem 8, quer dizer, cada autor vai para um caminho diferente, mas de maneira geral todos eles vão adotar essas 5 fases aqui, tá? A construção da agenda, a formulação da política, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação e monitoramento. Como que as bancas cobram isso? Elas dão alguma atividade, alguma ação, alguma tarefa e falam e trocam a fase, tá? Geralmente fala, essa determinada tarefa está dentro da formação da agenda, da construção de agenda, ou então essa determinada tarefa está dentro da formulação de alternativas, tá? Então, geralmente as bancas cobram dessa maneira. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão, CESP 2020, com relação ao planejamento e avaliação nas políticas públicas, julgue o item. Planejar os custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos são processos relativos ao gerenciamento do escopo de um projeto de políticas públicas? Não, na verdade, essa alternativa está falsa, porque para você planejar, estimar custos, determinar orçamento, isso está mais dentro da aqui, ó, entre a formulação de alternativas e tomada de decisão, tá? Onde você planeja, você define o orçamento, o que vai quanto que cada tarefa vai demandar, tá? Então isso não faz parte do escopo. O escopo é o objeto da política pública, tá? Eu tô aqui opa, calma aí, que eu tô aqui um pouquinho é, nesse cantinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. O escopo, ele faz parte do objeto, tá? Da política. É o que está dentro da política, o que a política vai atacar, tá? Qual é o problema público que a política vai resolver. E não tem a ver com o planejamento dos custos, a estimativa, o orçamento, tá? Mas sim qual é o problema público que a política pública pretende resolver, tá? Portanto, a nossa alternativa está falsa. Vamos para a próxima, questão 2, CESP 2017. A formulação e o desenvolvimento de políticas públicas seguem etapas sequenciais no chamado ciclo de políticas públicas. Sim, nesse ciclo, uma tarefa típica da etapa de construção de agenda. O que é a construção da agenda? É definir o que é prioritário, o que o governo... Porque a gente sabe que, por exemplo, um orçamento, o tempo, o pessoal, tudo isso são recursos limitados para você atacar todos os problemas de uma vez. Então, a agenda, ela funciona como
uma lista de prioridades do que o governo precisa atacar, que é mais prioritário, o que é importante para a sociedade e para outros atores também, legisladores, grupos de interesse, o que é mais importante o Poder Executivo ali oferecer a sua atenção, o que vai entrar na agenda pública, tá? Então, vamos de baixo para cima, letra E. O que é uma tarefa típica da construção de agenda? Designar atores responsáveis pela execução das tarefas intermediárias para implementação? Não. Na verdade, esse designar atores já está ali uma fase posterior à agenda, tá? Já está ali na formulação das alternativas e na tomada de decisão, tá? Então, não é uma tarefa típica de agenda. D. Julgar os efeitos previstos para uma política. Também não, né? A agenda é aquela fase onde a gente define as prioridades e não julgar os efeitos, o que é previsível, né? Aqui também julgar os efeitos possíveis está aqui na tomada de decisão, na formulação de alternativas, tá? A agenda vem antes disso. Construir alianças políticas também é tomada de decisão. É quando, por exemplo, você tem vários atores interessados naquele determinado problema e ali você precisa construir alianças, né? Para você dizer assim, olha, não, essa aliança aqui, esse determinado problema exige essa aliança, ou então vamos fazer essa concessão. Não, eu não posso fazer essa concessão porque tem determinado outro grupo que precisa, que é mais urgente, que é mais prioritário. Essa construção de alianças aqui não tem a ver ainda com a construção da agenda. A agenda tem a ver com o que vai entrar na lista de prioridades, o que vai ser atacado em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, o que é mais prioritário, tá? Letra B, realizar estudo técnico de soluções? Não, aqui também está na formulação de alternativas. Logo, nos resta a letra A, organizar as demandas sociais. Esse é o nosso gabarito, né? A construção de agenda nada mais é do que essa organização de demandas. Você tem várias demandas. Você tem um grupo A, um grupo B e um grupo C, cada grupo tem a sua prioridade. E aí, você, como um governo, como um ente público, precisa organizar essas demandas, né? Falar, olha, o meu orçamento, meus recursos são limitados, mas eu sei que tem todas essas demandas aqui, mas prioritariamente eu vou ter que atender o grupo B, por exemplo, porque essa é uma agenda que está em voga, é um assunto que está em voga, então isso vai entrar na minha agenda, tá? Bem, vamos para o número 3, julgue os itens a seguir no que se refere ao planejamento e só um minutinho, deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Bem, o número 1, a formulação e o desenvolvimento de políticas públicas seguem etapas sequenciais no chamado ciclo de políticas públicas, correto? Nesse ciclo, uma tarefa típica da etapa de construção de agenda é designar atores responsáveis pela execução de tarefas. Não, a gente acabou de ver isso, né? Tá vendo como é que o CESP pega uma alternativa em uma questão e aí joga 3 anos depois, né, aqui é 2017, e em 2020 a mesma questão apareceu, né? Então essa nossa alternativa aqui é falsa. Designar atores responsáveis para a execução de tarefas, isso faz parte da formulação de alternativas, né, ou da tomada de decisão ali, não da construção de agenda. A agenda é o que define o que é prioritário ou não. Tá? Número 2, a criação de políticas públicas envolve unicamente, cuidado com essas palavrinhas aqui que delimitam muito, tá? Envolve unicamente as seguintes atividades que compõem o ciclo de políticas públicas e ocorrem como uma progressão linear: formulação, implementação e avaliação. Não, a gente sabe que o ciclo de políticas públicas, ele tem mais do que essas 3 fases, né? Tem pelo menos 5 fases. A gente tem a formação de agenda, a gente tem as alternativas, a tomada de decisão, a gente tem a implementação, a gente tem a avaliação e monitoramento, né? E até para a SEC a gente tem a extinção da política, tá? Se for o caso. Beleza? Então, não tem só formulação, implementação e avaliação, tá? Tem muito mais fases.
Número 3, na fase de implementação, regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções a ações. Correto, né? Quando você tem ali na implementação, é a fase em que você tira do papel, você sai do planejamento para implementar a política, tá? Então, a gente ficou F, F, V. Vamos para a próxima questão, 4, CESP-Sebrasp, 2023, auditor de controle interno. Na formulação de alternativas, ou seja, aquela nossa segunda etapinha lá, né? Um dos 5 estágios do ciclo de políticas públicas é necessário o quê? O que é necessário nessa formulação de alternativas? Identificar os temas, os problemas e os recursos disponíveis para a atuação dos autores envolvidos. Deixa eu ler novamente aqui. Na formulação de alternativas, um dos 5 estágios do ciclo de políticas públicas, é necessário o quê? Identificar os temas, os problemas e os recursos disponíveis para atuação. Não, a identificação do tema e dos problemas está ali, é a primeira fase, né? Segundo o SEC ali, a identificação do problema é a primeira fase. Né? Não é você ainda não está formulando alternativas, soluções para aquilo, tá? Para resolver aquela questão. Então, esse daqui não é nosso gabarito. B. Planejar as ações, realizar diagnóstico, estabelecer objetivos para tomada de decisões. Sim, esse é o nosso gabarito. Quando você for para formular alternativas, você está planejando ações, realizando diagnóstico, estabelecendo objetivos para tomada de decisões. Exatamente, né? Vamos para a letra C. Escolher o responsável para implementar os modelos de racionalidade absoluta e limitada, incremental e de fluxos múltiplos. Não, isso aqui, modelos de racionalidade incremental, fluxos múltiplos, é na tomada de decisão. Tá? A formulação de alternativas é uma etapa anterior a essa. Tá? Então, esse também não é o nosso gabarito. Letra D. Transformar as intenções em ações concretas. A gente acabou de ver isso na etapa anterior. Ó. Transformar intenções em ações faz parte do quê? Da fase de implementação e não da formulação de alternativas. Logo, realmente, o nosso gabarito é a letra B. Formular alternativas é planejar ações, realizar diagnóstico e estabelecer objetivos para a tomada de decisões. Ok? Vamos para a quinta questão. A propósito de avaliações de políticas públicas e programas governamentais, julgue o próximo item. Por ser uma etapa final do ciclo de políticas públicas, sim, a avaliação é uma etapa final, como a gente viu, né? Aqui, ó, só voltando aqui, a avaliação é uma etapa final. Aqui, ó, quinta etapa, avaliação e monitoramento. Por ser uma etapa final do ciclo, a avaliação de programas tem por objetivo último a melhoria social. O que é esse objetivo último? É o que a gente chama de social betterment. Tá? O social betterment... Opa, deixa eu só alinhar de novo aqui. O social betterment é, sim, o objetivo último de uma política pública, né? E a avaliação realmente tem esse objetivo. Deixa eu só ler novamente, vamos lá. Por ser uma etapa final do ciclo de política pública, a avaliação tem por objetivo último a melhoria social. Veja bem, não é que essa alternativa é falsa e o gabarito oficial dela é falso, por quê? Porque, na verdade, não é que a avaliação tem por objetivo a melhoria social porque ela é uma etapa final do ciclo. Né? O fato dela ser uma etapa final do ciclo não significa que o objetivo último dela é a melhoria. O objetivo último dela é a melhoria, mas não é porque ela é uma etapa final do ciclo. Ela poderia... Tanto é que aqui na construção do ciclo do SEC, ela não é uma etapa final do ciclo. A etapa final do ciclo seria a extinção. Ela é uma penúltima etapa aqui, tá vendo? Ela não é a última. Então, na verdade, não é o fato dela ser a etapa final que faz com que ela objetive a melhoria social,
tá? Então, se a gente teria que separar essas duas frases aqui para fazer com que a assertiva fique correta, tá? A avaliação de programas tem sim por objetivo a melhoria social e sim, a avaliação é uma etapa final do ciclo. Porém, não é porque ela é uma etapa final do ciclo que ela vai ter que o objetivo dela vai ser a melhoria social. Ficou claro? Vamos lá para a sexta questão, que eu acho que ela é um pouquinho mais fácil. No que se refere a políticas públicas, julgue o item subsequente. A identificação do problema é a primeira etapa do ciclo de políticas públicas. Sim, segundo o SEC, sim, é você identificar um problema. Como que identifica um problema? Você tem um status quo, quer dizer, a realidade como ela se dá, e você tem uma situação ideal possível. Uma situação ideal possível, né? Então, essa diferença aqui, por exemplo, hoje a gente tem, é sempre o exemplo que eu uso, né? Um índice de criminalidade em 10, a situação ideal possível era que o índice de criminalidade fosse 0. Essa distância aqui entre o status quo e a situação ideal é o que a gente chama de problema público. Relevante para quem? Para a coletividade. Tá? Então, a identificação do problema é a primeira etapa do ciclo e consiste no reconhecimento de uma situação indesejada que afeta a sociedade. Exatamente, certinho, né? A gente começa o ciclo com a identificação de um problema e reconhece que esse é um problema e que é indesejado, tá? Vamos lá para a questão 7. Em relação ao Estado, as políticas públicas e a participação política, julgo o próximo item. O processo de implementação de políticas públicas é caracterizado por um amplo espaço discricionário dos agentes que as implementam, o que é intrinsecamente negativo para o ciclo de realização dessas políticas. Veja bem, a gente tem duas formas de implementação, né? Pelo menos dois modelos teóricos, que é um modelo chamado bottom-up, que é de baixo para cima, e um modelo top-down, que é de cima para baixo. O que é o bottom-up? É um modelo que entende a importância do burocrata, do servidor, do empregado público ou do agente ali que tá executando a política, a importância dele para a execução. Tá? Então, vamos supor que, por exemplo, você tem um hospital público, você tem um médico, né, um servidor, um burocrata, e ele está atuando ali. Qual é a função dele na hora de executar uma política de saúde? Né? Prevenir a mortalidade infantil, tentar diminuir a mortalidade infantil. E ali, ele tem uma certa amplitude de ação, tá? Então, a atuação dele não necessariamente dentro da política vai falar assim, olha, para prevenir a mortalidade infantil é necessário que seja feita um controle X, que use medicamento X quando acontecer isso. Quer dizer, não, o médico, o professor, o burocrata de qualquer outro nível, ele tem uma certa discricionariedade para implementar uma política. Tá? Então, esse modelo aqui, bottom-up, entende que o burocrata, aqui na linha de frente, o burocrata que está ali na linha de frente da política, ele é imprescindível para a execução de uma política pública, tá? Para a implementação de uma política. E aí ele está falando assim, ó, o processo de implementação é caracterizado por um amplo espaço discricionário. Nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre. Às vezes, segundo o modelo top-down, o espaço discricionário tem que ser o mínimo possível para que essa política pública não saia daquilo previsto, não se afaste muito do planejado, tá? Então, nem sempre tem um amplo espaço discricionário, mas vamos considerar que seja uma verdade isso aqui. O que é intrinsecamente negativo? Não, pode ser muito positivo também, tá? Porque nem sempre o legislador ou o formulador da política, ele vai conseguir prever ou antever todas as situações ali na hora da implementação de uma política. Então, nem sempre essa atuação é negativa, tá? Por isso que a nossa alternativa está falsa. Tá falsa.
tá? Então vamos para a próxima, número 8. Julga o próximo item referente à avaliação de programas e projetos. Na avaliação de programas e projetos, é indispensável que, além da análise técnica, existam consequências que permitam a elaboração de planos de ação para aperfeiçoamento. Deixa eu ler novamente aqui, que eu estava em Nárnia e não consegui entender direito. Vamos lá. Na avaliação de programas e projetos públicos, é indispensável que, além de uma análise técnica, sim, existam consequências que permitam a elaboração de planos de ação para aperfeiçoamento. Sim, tá certo, né? Não sim, na hora de você avaliar um programa, você também precisa que, além da análise técnica, que você avalie os resultados os impactos daquela política, né? Se a gente partindo da nossa ideia de modelo lógico, né? O que é o nosso modelo lógico? A gente tem os insumos, depois a gente tem os processos, depois a gente tem os produtos, depois a gente tem, acho que é os resultados, se não me engano. São 5 fases, né? E os impactos, né? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, isso aí. Então, uma análise técnica é uma análise indispensável, né? Uma análise técnica na avaliação, né? O que foi feito, o que não foi feito, o que era planejado e as consequências, né? Você ter ali os resultados e os impactos para você conseguir avaliar, conseguiu atingir, qual foi o impacto sobre o beneficiário daquela política, tá? Então, até para que essas consequências, essas análises de resultados e impactos permitam a elaboração de planos de ação para aperfeiçoamento, né? Recalcular a rota, né? Se teve um erro, o que poderia ser melhorado, tá? Então, essa nossa alternativa está verdadeira. Vamos lá para a próxima. São avaliações formativas as que se concentram na análise da execução de projetos à medida que eles são implementados. Sim. Né? Enquanto está ali implementando, tem uma análise, uma avaliação formativa, o nome mesmo diz, enquanto está formando a política, né? E são avaliações sumativas, ou somativas, né? As que reportam o que aconteceu no final de um ciclo programático. Sim. Né? Nesse sentido, as avaliações formativas e somativas têm foco analítico primário, respectivamente, em questões relacionadas com. Bem, se está formando, né, respectivamente, ela está analisando o quê? Os processos. Né? Poderia ser atividade? Poderia. Mas não poderia aqui ser custo, tá? Então, a letra A não é. Os processos, sim. Os insumos estariam mais ligados a uma avaliação diagnóstica, tá? Porque quais são os 3 tipos de avaliação segundo o tempo, né? A diagnóstica, a formativa e a somativa. Vamos lá. A diagnóstica, ela analisa, segundo aqui o nosso modelo lógico, os insumos, tá? A diagnóstica está aqui. O que precisa para tirar essa política pública do papel? A formativa, ela está analisando mais o que dentro do nosso modelo lógico? Processos, né? As atividades, tá? Os beneficiários tem a ver mais com uma avaliação diagnóstica, tá? É quem é que vai receber, quem é que vai ser o target, quem é que vai ser o público-alvo da minha política, tá? Então, não é uma avaliação formativa ali. Métodos, pode ser métodos também, tá? Agora vamos para a segunda. A avaliação somativa já está no fim da política, né? Depois da execução, qual é o impacto, quais são os resultados, os produtos, tá? Então, aqui seria uma avaliação mais somativa. Aqui seria uma avaliação formativa. E aqui seria uma avaliação diagnóstica. Tá? Então, avaliação formativa, atividade sim, mas somativa, custos não.
Letra B, processos fazem parte de uma avaliação formativa, sim. E resultados, sim. Avaliação somativa analisa resultados, né? Como a gente viu aqui no nosso modelo lógico, tá? Então, o nosso gabarito é a letra B, beleza? Instituições é mais diagnóstica, né? E métodos e contextos avaliativos também, contexto tem mais a ver ali com uma análise diagnóstica, tá? Então, o nosso gabarito é a letra B. Questão 10. No que se refere à formulação e avaliação de programas, julgue o item. A formulação e o desenvolvimento de políticas públicas seguem o denominado ciclo, ok, no qual uma tarefa típica da etapa de construção de agenda consiste em designar... De novo, consiste em designar atores responsáveis pela execução de tarefas intermediárias. Não, né, pessoal? A gente já viu isso nas outras duas... Você vê que, ó, repetiu essa frase em 2017, depois em 2020 e agora em 2023 de novo, né? Então, uma tarefa típica da construção de agenda, lembra, a construção de agenda é colocar o que é prioridade dentro definir o que é prioritário para o governo, tá? Então, isso é uma construção de agenda. E não designar atores responsáveis, que está mais ali na formulação de alternativas, tomada de decisão, tá? Vamos lá, questão 11. Acerca do planejamento estratégico e avaliação de políticas públicas, assinale a opção correta. O formulador de uma política pública deve esclarecer, ainda na fase de elaboração, o objeto da política, sim. Sua finalidade, sim. Seu público-alvo, sim. Seu executor, sim. E seu modo de execução. Correto. Essa é a nossa opção, correta. Exato. Quando vai formular, tem que esclarecer na fase da elaboração o objeto, o escopo da política, a finalidade, qual é o objetivo, quem são os beneficiários, quem é que vai ficar responsável pelo quê. E principalmente, pessoal, em um modelo federalista descentralizado, é muito importante a definição dos executores, tá? Quem é que vai ficar responsável pela educação pública de nível superior, de nível médio, de nível fundamental, né? Os modos de execução, quem é que vai mandar para quem, tá? Quais os recursos, qual é o orçamento, o público-alvo, são crianças, jovens, idosos, quer dizer, o formulador precisa pensar nisso tudo, tá? Tem que esclarecer na fase da elaboração de uma política. Vamos letra B. Na administração pública, toda reflexão que preceda uma ação é considerada um planejamento propriamente dito. Não, né? Não, claro que não. A reflexão, na verdade, por exemplo, quando você vai formular uma agenda, você está refletindo sobre o que é prioridade, né? O que o governo pretende fazer ali. Então, não é toda a reflexão que precede uma ação um planejamento. O planejamento exige muito mais do que refletir. Um planejamento exige identificar recursos, estabelecer um cronograma, o público-alvo. Não é só simplesmente refletir, tá? Letra C. Atividades privadas podem ser consideradas políticas públicas, mesmo que não estejam apoiadas em decisões do governo. Nossa, viajou aqui total, né? Atividades privadas não são políticas públicas. Lembra o que é política pública? A intencionalidade. Intencionalidade e resolver um problema público. O que é um problema público? Ele é um problema que é relevante para a coletividade e não para o setor privado, tá? Pode ser que o setor privado tenha interesse em algum problema público, sim. É muito possível, mas atividades não são consideradas políticas públicas, e política pública é muito mais complexa, tá? Mesmo que não esteja apoiado em decisão do governo, claro que não, né? O governo é um grande protagonista na implementação de política pública, tá? Então, o governo sim precisa assumir determinados protagonismos para executar, para implementar uma política. Letra D. Uma política pública é uma diretriz, sim, elaborada para enfrentar qualquer tipo de problema? Não. Né? O problema público tem que ser de interesse da coletividade, visando no fim aquele social betterment, né? A melhoria social, tá? Seja individual, seja da coletividade. Não, individual não, né, pessoal? Letra E.
O ciclo de políticas públicas é composto em sua totalidade, tudo, gente, assim, cuidado com essas palavras, tá? Em sua totalidade, quando generaliza muito, provavelmente tem uma pegadinha aí, tá? Apenas pelas etapas sequenciais de identificação do problema, construção de agenda, tomada de decisão e avaliação. Nossa, não, de jeito nenhum, né? E cadê a implementação da política, né? Cadê a implementação? Então, realmente, o nosso gabarito é a letra A. Número 12, aqui tem várias questões do CESP. Deixa eu só tirar minha cabeça aqui para ficar o pessoal ler. Vamos lá. No que diz respeito às políticas públicas, julgo os itens. A avaliação executiva de uma política pública fornece subsídios aos gestores para que possam promover o aprimoramento e o redirecionamento de ações, caso necessário. Verdade. Avaliação executiva, pessoal, nada mais é do que uma avaliação bastante ampla e bastante rápida de uma política, tá? Então, é uma avaliação inicial ali, dura de 4 a 6 meses, é uma coisa assim bem rápida, responde, tem uma amplitude ali, o que é, como fazer, tá? Então, essa avaliação executiva rápida, ela fornece sim esses subsídios para promover o aprimoramento e redirecionamento de ações, caso necessário. Número 2. Avaliar a efetividade de uma política. Qual a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade, né? A eficiência está ligada aos meios, né? A eficiência está ligada ao aproveitamento dos recursos que se tem, tá? Para alcançar determinados resultados e objetivos, tá? A eficácia está mais preocupada com o resultado, né? E, independentemente se foi eficiente ou não, alcançou aquele resultado, foi eficaz. Tá? E já a efetividade está preocupada mais com o impacto daquela política no beneficiário final, né? Mudou a realidade, então foi efetivo, né? Era o nosso objetivo final, era, por exemplo, mudar um paradigma, mudar uma realidade, tá? Então, vamos lá. Avaliar a efetividade consiste em verificar se ela foi executada conforme o cronograma proposto, o orçamento aprovado e as metas. Não. Na verdade, se a execução conforme o cronograma, o orçamento e as metas está ligada à eficiência, né? Se ela foi eficiente, né? Se ela observou ali os meios, tá? Então, essa alternativa é falsa. Número 3. Avaliar a eficiência e a eficácia consiste em verificar respectivamente. Vamos lá. Eficiência. Se a política foi executada com economia de recursos. Correto, né? Tá ligada, a eficiência está ligada aos meios. E se atingiu os objetivos e metas propostos no prazo. Sim, objetivos e metas têm a ver com a eficácia, logo, resposta verdadeira. Tá? Só lembrando aqui, ó, o que eu queria falar com vocês. Deixa eu só voltar aqui para o vídeo, o que é essa avaliação executiva, né? A avaliação executiva permite estabelecer o panorama geral acerca de determinada política, que possibilita, ao final do processo, que haja a identificação clara de pontos de aprimoramento, aquilo que a gente viu aqui, né? Ó, pontos de aprimoramento e redirecionamento. Tá? Na execução da política, bem como a necessidade de eventual avaliação mais aprofundada de tópicos específicos para incluir tempestivamente na implementação. A avaliação executiva é uma abordagem mais rápida, realizada em um período de 4 a 6 meses. O objetivo primeiro da avaliação é dispor de informações que apoiem a gestão da política. Espera-se que por meio dessa avaliação seja possível identificar fragilidades relacionadas especialmente ao seu desenho, à sua gestão e à sua implementação. O resultado da avaliação deve oferecer subsídios para que possam ser propostas, se necessário, recomendações com oportunidades efetivas de aprimoramento e correção de rumos. Para o bom uso da avaliação e seu compartilhamento de forma ampla, é de fundamental importância que os textos sejam objetivos, concisos e precisos. Além de ser um instrumento de avaliação rápida, que gera recomendações de aprimoramento para a política, a avaliação executiva permite recomendar avaliação aprofundada de abordagem focada em analisar o componente do modelo lógico. Olha aqui o nosso modelo lógico, que apresenta maior fragilidade. O que é o nosso modelo lógico? São aqueles 5 itens, né? 1, 2, 3,
4, 5, né? Começa com os insumos, quer dizer, os recursos orçamentários ou não necessários para atingir o objetivo. Depois passa para os processos. O que são os processos? São as ações que combinam os recursos disponíveis para produzir bens e serviços. Depois vem o produto dessas ações, que são bens ou serviços resultantes de um processo, ou seja, as entregas. Os resultados é o quarto elemento do modelo lógico, são as mudanças sobre as causas do problema e, por fim, os impactos, né? A mudança mais de longo prazo, né? Tem a ver com a efetividade ali, né? Que a política busca enfrentar alinhado aos objetivos da política, beleza? Bem, pessoal, então, esse aí foi o nossa resolução de questões do SESP-SEBRASP sobre o ciclo de políticas públicas. Você vê como é que a banca, muitas vezes se repete ali, né? Alternativas que viraram questões inteiras que entraram como alternativas, né? Repete aí ao longo dos anos. Então, espero que seja útil para você esse vídeo, né? Espero que te ajude aí um pouquinho a entender um pouquinho sobre a formulação de agenda, a implementação de uma política, a tomada de decisão, enfim. E tem muito mais questões aí pra frente que eu pretendo gravar os vídeos para vocês em breve, beleza? No mais, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir o nosso canal e ativar o sininho aí para ficar sempre antenado sobre administração pública, políticas públicas, administração financeira e orçamentária e tudo mais que der, beleza? Até a próxima!